Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Estamos aqui agora para o episódio de número 34. Então hoje nós vamos falar aqui sobre geração fotovoltaica, projeto de geração fotovoltaica, que é um dos projetos que nós ensinamos aí dentro do curso Projeto Elétrico. O curso Projeto Elétrico é muito abrangente, envolve aí 4 tipos de projeto: instalações elétricas internas, subestações aéreas, medição coletiva e, por fim, geração fotovoltaica. Se você conhece aqui o nosso canal, você já viu que nós fizemos uma primeira aula sobre essa norma que está aí na tela, NBR 16690. Essa norma é a nova norma brasileira para projetos, requisitos de projetos para sistemas fotovoltaicos. É leitura obrigatória para quem é dessa área, para quem tem interesse na área e para quem faz projeto na área. Tá? Então nós já fizemos um primeiro vídeo introdutório que eu vou deixar na descrição dessa aula de hoje para que você possa se familiarizar com essa norma. Também nós já fizemos uma outra aula que tocou muito nessa norma, que eu mostrei muitos aspectos dessa norma, mas com foco em aterramento de sistemas fotovoltaicos. Vou deixar o link aqui na descrição também para que você possa conhecer as regras aí para sistemas de aterramento envolvendo geração fotovoltaica. E hoje nós vamos continuar aqui nesses 3 itens: seleção de componentes, desempenho e proteção para a segurança. Proteção para a segurança aqui nós vamos falar bastante sobre proteção contra sobrecorrente, que tem muita gente com dúvidas sobre esse assunto aí. Como é que eu faço para projetar? Se é obrigatório ou não a proteção, o uso de fusíveis na string, na série fotovoltaica, enfim. Então hoje a aula vai ser uma parte 2 dessa NBR 16690. Eu digo parte 2 porque ainda tem muito assunto aqui, muito provavelmente não vai caber aqui dentro do nosso tempo, dentro da nossa aula de hoje, tá? Então, fique à vontade, senta aí, pega o papel e caneta e anota o que você achar de mais importante para você, porque a aula agora já está começando. Vamos lá, direto ao ponto, em mais um Projeto Elétrico na Prática, episódio de número 34. Bom, então para começar eu vou revisar um pouquinho da aula passada, eu vou mencionar aqui os arranjos fotovoltaicos. Nós vamos falar muito aqui de série, de subarranjo, de arranjo, então eu preciso que você, mesmo que você não tenha visto a outra aula, que você se familiarize com esses termos. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa norma, o que é que ela fala aqui sobre arranjos fotovoltaicos. Vou revisar um pouquinho da última aula. Então vamos direto lá na norma. O primeiro arranjo fotovoltaico que nós encontramos aqui na norma, na figura 2, é um esquema de arranjo para apenas uma série fotovoltaica. Então, o que é a série fotovoltaica? Ou string, né? Muito mais gente conhece como string do que série. Mas é importante que nós começamos a nos familiarizar com a nomenclatura correta aí da norma brasileira, tá? String é uma palavra americana. Então, vamos acostumar aí com o nome série. Série fotovoltaica. O que é a série fotovoltaica? É a string, é a sequência de placas, né? Negativo com positivo, aí o positivo com negativo, positivo, e aí vai. Você sabe muito bem o formato aí de uma série, né? Placas em série formando aí uma string ou uma série fotovoltaica. Nesse arranjo aqui, então, nós temos um arranjo com uma única série. Tá aqui ela, uma série fotovoltaica. Tem um módulo, vários módulos em série, você forma a série aí, aqui você tem então o cabo do arranjo fotovoltaico. Por que o cabo do arranjo? Porque o nosso arranjo aqui é apenas uma série. Se tivesse mais do que uma série, você teria um outro tipo de cabo. Mas aqui nesse caso, como nós temos apenas uma série que forma um arranjo, então nós temos aqui o cabo geral, digamos assim, né? O cabo do arranjo fotovoltaico. E note aqui logo de cara aqui que você tem aqui, ó, o fusível tracejado. Por que está tracejado? Porque ele é opcional. Dispositivo de proteção contra sobrecorrente do arranjo fotovoltaico V5.3. Ele, nesse caso aqui, ele não é obrigatório, né? Na legenda aqui vai estar bem claro. Elementos que não são necessariamente necessários em todos os casos. Então, num arranjo simples fotovoltaico como esse aqui, de uma série apenas, você vai ver que não são obrigatórios o uso de fusíveis, apenas o dispositivo de seccionamento da parte CC. Seccionamento da parte CC é sempre obrigatório. E aqui você vê então a UCP. UCP, o que é esse negócio aí de UCP?
É o próprio inversor de frequência, só que aqui nessa norma é chamado aí de unidade de condicionamento de potência, unidade de condicionamento de potência ou UCP. É o inversor de frequência que todos vocês conhecem, tá? Então temos um inversor, uma série fotovoltaica, formando então um arranjo fotovoltaico. Esse aí é o arranjo mais simples que nós encontramos nessa norma. Agora vamos ver aqui o próximo arranjo, já na figura 3 da norma, já é um arranjo com múltiplas séries fotovoltaicas. Então vamos dar uma olhadinha aqui para revisar. Múltiplas séries fotovoltaicas, por quê? Porque você tem aqui a primeira série, depois você tem aqui a segunda série, e aqui você tem a terceira série, e aí por diante. Você poderia ter várias, tá? Então nós temos várias séries fotovoltaicas. Quando nós temos várias séries fotovoltaicas, nós temos que ter em algum lugar aí do projeto uma caixa para juntar as séries, uma caixa de junção, que você provavelmente conhece como string box, né? String box é um nome, novamente, americano, então vamos nos acostumar com os termos brasileiros, com os termos da norma brasileira. Caixa de junção. Para que serve a caixa de junção? Que está o termo para reunir todos os pontos da parte CC, para reunir os cabos das séries fotovoltaicas. Você tem aqui 3 séries, as 3 séries estão se unindo aqui para fazer a junção da parte CC. Agora note aqui que nós temos dentro da caixa de junção tanto o dispositivo de desconexão tracejado, como também o elemento de proteção contra sobrecorrente, está aqui ele, ó, proteção contra sobrecorrente, fusíveis, né, tracejado. E o dispositivo seccionador também está tracejado. Por quê? Porque nem sempre eles vão ser obrigatórios. Aqui, ó, elementos que não são necessários em todos os casos. E nessa aula de hoje, nós vamos mostrar para você quando é que vai ser obrigatório e quando não é obrigatório, tá? Porém, você pode pensar, mas tem que ter sempre o disjuntor. Claro, está aqui o disjuntor. Aqui, ó. Veja só. Esse sim, esse dispositivo seccionador do arranjo, ele está presente sempre, tá? Por quê? Porque ele está seccionando o arranjo CC por completo. Então, esse vai estar sempre presente. Mas este aqui, que está subseccionando uma série apenas, né? Ele não é obrigatório em todos os projetos, tá? E aí nós temos, então, a parte de proteção, opcional também aqui no caso. Né? Nós temos mais de uma série, ele é opcional, você vai daqui a pouco entender quando é que vai ser obrigatório e quando não é obrigatório. E aqui nós temos o inversor. Note que aqui esse fusível e essa chave já é o seccionamento e a proteção do arranjo, tá? Olha só. Aqui já é do arranjo. Por que do arranjo? Porque está pegando todo, tá? Está pegando todo. Não é só de uma série. Não é só de um subarranjo, se houvesse, né? É do arranjo completo. Então, no arranjo completo, você tem o seccionamento sempre obrigatório e a proteção contra sobrecorrente, em alguns casos, obrigatório também, ok? Esse foi o arranjo com múltiplas séries fotovoltaicas. E agora, para complicar um pouquinho mais, para não deixar fácil demais, né? Nós temos aqui um arranjo fotovoltaico com múltiplos subarranjos, ou subdivisões do arranjo fotovoltaico. Como assim? Bom, imagine que você pega esse projeto que está aqui em cima e você faz dele aí 3. Você tem aqui um subarranjo e agora você tem mais 2 subarranjos. Você tem 3 grupos de placas fotovoltaicas. Então, é isso que você vai encontrar aqui nesse exemplo. Você tem, por exemplo, nessa figura aí, 2 subarranjos. Poderia ter mais, tá? Isso acontece quando? Quando os inversores de frequência têm mais do que uma entrada, mais do que uma SPMP. E é o caso aí de vários inversores do mercado. Você já tem aí inversores, no mínimo, com 2 SPMPs, né? Pontos de máxima potência. Então, você tem que ter aí mais de um subarranjo. Você vai usar, por exemplo, aqui, 3 séries fotovoltaicas formando um subarranjo, um conjunto fotovoltaico. Depois você tem um segundo conjunto, está aqui embaixo. Você tem mais 3 séries formando aí o subarranjo, o segundo subarranjo. E aí por diante você poderia partir para outros aqui. Note que, como sempre, esses 2 subarranjos formam um arranjo completo e o arranjo completo total, CC, obrigatoriamente tem que ter a sua disjunção. Mas nem sempre tem que ter a proteção contra sobrecorrente. Na maioria dos casos vai ter,
mas pode ser que não tenha, por isso que está tracejado aqui, tá? E aí você tem agora também a string box, só que você tem mais de uma, né? Desculpa, string box não, caixa de junção. Até eu estou tendo que me adaptar aí com as palavras para me adaptar com o termo português, tá? Se eu falar string box de novo, você me corrige aí no chat. Caixa de junção. Vou ter que ter uma caixa de junção para um subarranjo, tá aqui ela. Uma caixa de junção para um subarranjo. E nessa caixa de junção eu posso ter, opcionalmente, a proteção e a disjunção, depende da quantidade de séries. Aqui no meu segundo subarranjo eu tenho a minha segunda caixa de junção, que eu posso ou não ter os elementos aí de disjunção e de proteção. E para unir esses dois subarranjos eu vou ter a minha terceira, aqui está ela, a minha terceira caixa de junção, minha terceira string box, né? Formando aí então o barramento total CC que vai dar a entrada lá no inversor de frequência, ok? Isso tudo aqui vai ser considerado como sendo um único arranjo fotovoltaico. Agora, por exemplo, quando eu tenho um inversor com mais de uma entrada, é o caso aqui, por exemplo, da figura 5. Note só, eu tenho uma entrada SPMP para um subarranjo, que está ele, setor 1. Depois eu tenho o setor 2, que é mais um subarranjo, entrando aqui para a entrada 2. E aí eu posso ter mais, posso ter terceiro, quarto e por aí vai, né? Esse é o caso do inversor, ou UCP, com múltiplas entradas em corrente contínua, ou com SPMP individual. Existe um outro modelo de inversor que trabalha com barramentos, aqui está ele, ó. Um barramento único para a parte CC, não são entradas individuais, não são SPMPs individuais, tá? Eles estão formando um barramento único aí. Então a norma faz essa disjunção desses dois tipos de projeto, mas a maioria que você vai encontrar no mercado atual é justamente esse aqui, tá? É o inversor de frequência com dois SPMPs ou mais, né? Você tem aí com um, que é os menores, né? Você tem aí a grande parte deles que são com dois SPMPs, já para projetos aí de médio porte, e depois você tem os maiores para projetos aí de portes maiores também. Então, falamos aí um pouquinho, dei uma visão geral aqui dos arranjos, né? Dos subarranjos que a norma NBR 16690 apresenta para projeto de sistema fotovoltaico. Fiz essa introdução para você se familiarizar com essas palavras: série fotovoltaica, subarranjo fotovoltaico, caixa de junção e arranjo fotovoltaico. E também a UCP, né? UCP, que é o inversor. Então, esses novos termos aí você tem que estar se acostumando, se familiarizando. Agora, vamos entrar no assunto da aula de hoje. O primeiro item que eu separei para falar para vocês aqui é sobre seleção de componentes. Seleção de componentes. Quando você vai selecionar o componente, principalmente, né, o coração da instalação de geração fotovoltaica, que são os módulos, né, o seu arranjo fotovoltaico em si, você tem que estar se preocupando com um item importante que a norma traz atenção. Lá no item 4.3.9. Deixa eu te mostrar esse item, o que ele diz. Já expliquei aqui em outra aula, vou deixar o link aqui embaixo, uma aula sobre eficiência de sistemas fotovoltaicos, e dentro dessa aula eu expliquei com mais detalhes a influência da temperatura na célula fotovoltaica, no módulo fotovoltaico. Então, agora, se você não viu essa aula, eu vou deixar o link para você ver e se familiarizar. Mas o que eu vou falar agora para vocês desse item da norma é que o projeto de geração fotovoltaica tem que levar em consideração obrigatoriamente essa componente, essa influência da temperatura. Está bem claro aí no item 439, subitem B. Vou começar pelo B porque já é o que eu estou falando, olha só. Deve-se considerar o aumento da tensão gerada devido à diminuição da temperatura. Então, se você está numa região aí, especialmente, que tem variação de temperatura ao longo do ano, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem pouca variação de temperatura, principalmente aqui na região do Ceará. Tem quente, muito quente e menos quente, né? Tudo é quente. Mas se você está em outra região do país que tem variação de temperatura ao longo do ano, Sudeste, Sul, você precisa levar em consideração no seu projeto essa faixa de oscilação da temperatura, porque quando a temperatura cai, essa tensão aí gerada aumenta. Isso tem que estar previsto no seu projeto, tá? E também aqui no item A, fala dos outros componentes.
Talvez você está focando só no módulo e você esquece que tem outros componentes do sistema, condutores, conectores, inversores, e aí a norma lembra de que todos os componentes do sistema de geração fotovoltaica devem ser capazes de resistir à temperatura máxima de operação do arranjo fotovoltaico. Então, muito importante esse item aí. Para algumas áreas aí, as concessionárias podem até pegar e reprovar o seu projeto se você não tiver deixado claro esse cálculo e essa faixa de operação considerando a temperatura da sua região. Agora vamos ver aqui no item 4.3.10 alguns comentários em relação ao desempenho. O que a gente vai falar aqui sobre o desempenho? Bom, nós temos aí no item 4.3.10, basicamente, vou dar um zoom aqui para ficar mais claro, temos aí basicamente 6 itens. E como eu já falei, eu gravei uma outra aula aqui no nosso canal. É só você procurar, na verdade eu não tenho nem que procurar. Vou deixar o link aqui embaixo. Que fala exaustivamente sobre a eficiência do sistema. Mas eu vou repetir aqui alguns itens para vocês, porque está bem claro na norma, lá no item 4.3.10. Quais são os fatores que vão afetar diretamente aí no desempenho do seu sistema, do seu projeto? Sombreamento, temperatura, a queda de tensão nos componentes, perdas pelo cobre, por exemplo, cabos e também conectores, poeira, sujeira, a orientação e inclinação no seu projeto e, claro, durante a vida útil do seu sistema, né, 25 anos, você vai ter aí a degradação dos módulos. Aos poucos eles vão produzindo menos. Então, tudo isso aí vai afetar no desempenho do seu sistema. E a norma NBR 16090 pede que você coloque, que você pondere todos esses itens aí na hora de fazer um projeto, de elaborar um projeto. Se você quiser mais detalhes aí sobre isso, como é que calcula, quais são os fatores médios de cada perda dessa aí, você vai lá no link que eu vou deixar lá na descrição para a nossa outra aula que fala muito detalhadamente sobre isso. Bom, agora vamos entrar aqui no outro item da norma que é importantíssimo. Deixa eu só fechar aqui essas outras caixinhas e nós vamos falar agora sobre proteção para a segurança. Proteção para a segurança. Bom, primeiramente, já falei para vocês também em outras aulas que essa norma, a NBR 16690, ela é intimamente relacionada com a NBR 5410. Todas as regras para sistemas elétricos em baixa tensão, praticamente todas, 98%, vai se aplicar exatamente igual no sistema de geração fotovoltaica. Exatamente igual. Para você ter uma ideia, até o item, a sequência dos assuntos, a numeração dos itens é a mesma da 16690 para a 5410. É a mesma numeração, é a mesma sequência lógica dos assuntos. Por quê? Porque, afinal, um sistema de geração fotovoltaico se inicia numa instalação elétrica de baixa tensão. Né? Baixa tensão. Claro, você vai ter maiores sistemas aí, né? Mini geração, usinas, que vai ter a parte de projeto que é de média tensão. Mas para a grande maioria dos projetistas e dos sistemas que vocês vão ver na prática, os sistemas são 100% em baixa tensão. E todo sistema de geração fotovoltaica tem a sua parte CC, que sempre vai ser em baixa tensão. Então, a NBR 5410, a velha e querida NBR 5410, se aplica aí praticamente 100% para esses sistemas. E no quesito de proteção, aí é que ela se aplica mesmo. É praticamente igual a NBR 5410. Por exemplo, quando ela fala aí de equipotencialização. Né? Na primeira aula eu já falei mais sobre isso, mas eu vou reforçar um pouco que todas as partes metálicas do sistema, do seu projeto, precisam obrigatoriamente estar equipotencializadas. Todas. Desde da estrutura do módulo, a estrutura de sustentação, a string box e o seu circuito de aplicação. O inversor, que começa no inversor, o circuito de aplicação começa no inversor, na OCP, e vai aí para quadro geral de baixa tensão, vai para a instalação elétrica. Todas essas partes do projeto têm que estar equipotencializadas. Tá? Se você quiser mais detalhes, você vai ver a aula da parte 1 dessa norma, que eu vou deixar a descrição, o link na descrição desse vídeo. Então, só para mostrar para vocês aqui como é interessante. Aqui está a 16690, logo no item 5, proteção para garantir a segurança, é o que nós estamos falando. E aí você vai ver, simples assim, consultar
5410. Medida de proteção, veja os requisitos da 5410. Equipotencialização, veja lá na 5410. Isolação, veja na 5410. Uso de separação elétrica, veja na 5410. Está tudo aqui, ó, tudo remetendo, que está sempre colocando para o que diz, o que já está disposto na 5410. Só para você ver como não sou eu que estou falando, é a própria norma. A própria norma fica mandando direto você consultar a 5410, já que lá você vai ter todas as prescrições para segurança e outros assuntos relacionados à baixa tensão, tá? Então, falamos aí da proteção, da equipotencialização, e agora nós vamos falar aqui sobre a sobrecorrente. Aí sim, aí aqui a norma já vai ser mais clara, mais específica com relação ao assunto de proteção contra a sobrecorrente. Bom, nós mostramos lá nos desenhos, deixa eu tentar voltar aqui para os desenhos, nós mostramos aqui no desenho que nem sempre vai ser obrigatório o uso de proteção contra a sobrecorrente no arranjo fotovoltaico, aqui, ó, bem aqui onde eu estou te apontando. Mas a disjunção do arranjo fotovoltaico, o arranjo CC, por completo, tá? Sempre vai ser obrigatório. Então você sempre vai ter um dispositivo interruptor seccionador do arranjo fotovoltaico por completo. Agora, a proteção, nem sempre. E eu vou te falar aqui agora quando é que você vai ter que ter o fusível ou não. Quando você tem que ter a proteção ou não. O que diz a norma, tá? Como requisito mínimo. É claro, se você quiser adotar como regra e sempre usar, você pode. Dessa forma você vai estar colocando proteção além do que a norma pede. Mas fique à vontade, o seu projeto você pode sim adotar como regra usar fusível sempre. Mas eu estou querendo te mostrar aqui o que a norma diz. O que a norma coloca como obrigatório ou não, tá? E detalhe, a disjunção da série fotovoltaica, vou falar logo da disjunção para fechar esse assunto. A disjunção do arranjo, sempre obrigatório. A disjunção do subarranjo das séries fotovoltaicas não é obrigatório, é opcional. Agora vamos entrar então no assunto da proteção contra sobrecorrente nos arranjos fotovoltaicos. A proteção contra sobrecorrente. Bom, aqui pode sobrecorrente num sistema fotovoltaico. Se você considerar aí o módulo fotovoltaico como um modelo aproximado de uma pilha ou de uma bateria CC, você tem uma fonte limitada de tensão, de corrente contínua. Você tem uma fonte limitada. Então, quando você fala de sobrecorrente, é claro que esse sistema tem um limite para fornecer energia, né, para fornecer corrente. Porém, esse limite é suficiente quando você associa várias baterias, vários módulos, já tem aí um nível de energia bem maior. Então você pode sim acontecer de ter uma sobrecorrente que seja prejudicial tanto a pessoas como aos equipamentos, mas principalmente quanto aos equipamentos, né? Normalmente os sistemas de geração fotovoltaica estão isolados, né? Isolados de alcance de pessoas, mas na maioria dos casos você tem aí danos aos equipamentos, dano aos módulos, queima os módulos, queima o inversor, né? Então você precisa tomar precauções para se proteger, para proteger o seu projeto contra essas sobrecorrentes. Basicamente, proteção contra sobrecorrente em instalação elétrica normal, você já pensa aí em disjuntor. Aqui na parte CC, você não pode pensar em disjuntor, você tem que pensar em fusível. Especificamente os fusíveis que já são aí previstos em normas, né, principalmente na IEC, como os fusíveis próprios para os sistemas de geração fotovoltaica. Só que tem uma pergunta, quando é que eu vou usar? Quando é que eu vou precisar proteger o meu sistema contra uma sobrecorrente? Como é que vai surgir essa sobrecorrente? Já que eu tenho lá, por exemplo, uma fonte CC com a minha instalação elétrica como carga. Quando é que isso pode surgir? Quando surge aí um efeito conhecido como um efeito de corrente reversa. Quando é que vai surgir esse efeito de corrente reversa? Deixa eu abrir aqui o desenho para te explicar melhor. Bom, aqui nós temos então novamente o esquemático de um sistema fotovoltaico com 3 séries. Vamos supor que nós temos 3 séries fotovoltaicas aqui e um subarranjo apenas formando o arranjo completo fotovoltaico. O que pode acontecer para surgir o efeito de corrente reversa? Imagina que eu tenho então uma falha nesses módulos. Isso pode ser uma falha interna ou uma falha externa que cause aí um curto-circuito entre alguns módulos. Por exemplo, eu vou pegar 2 módulos aqui. Imagina que você causa um curto-circuito entre esses 2 pontos aqui. Logo, essa série fotovoltaica aqui,
ela vai ficar com uma tensão menor do que essas duas outras séries aqui. Essas outras duas séries aqui, tá? Essas duas vão ficar aí com uma tensão maior do que esta. Logo, elas vão ver essa série que está com tensão menor como uma carga. E vai acontecer um fenômeno da corrente circular agora por esse laço aqui, ao invés de seguir aqui o seu trajeto normal, que seria aqui entre a série para o inversor, tá? Nesse momento, quando você tem essa circulação aqui de uma série para outra série, devido a uma tensão menor que acontece aqui por causa de um curto-circuito, você tem um fenômeno aí da corrente reversa. Isso pode fazer o quê? Prejudicar de forma definitiva esses módulos fotovoltaicos aí. Vai queimar mesmo, pode causar uma sobretemperatura e estraga esses módulos, tá? Então, você precisa proteger o sistema contra esse fenômeno. Por que isso aí aconteceria? Quando você tem um curto-circuito aqui, essa série que era composta por 4 módulos, fica apenas com 2. Então, a tensão dessa série, obviamente, vai ser metade das outras séries. E aí essas séries aqui que estão normais vão perceber aquilo ali, esse fenômeno, como uma carga e vai circular a corrente aqui nesse sentido, tá? Vou limpar aqui o desenho. Vai circular a corrente aqui dentro desse circuito, entre aspas, que se formou. E aí você tem esse fenômeno da corrente reversa. Então, como proteger? Se isso acontecer, você tem que ter previsto em seu projeto, em algumas situações, uma proteção neste momento aqui, neste condutor, de forma tal que se acontecer esse fenômeno da corrente reversa, você terá proteção contra sobrecorrente. Então, revisando aqui, o que pode causar esse fenômeno? Só para reforçar aqui, curto-circuito em um dos módulos ou entre as células dos módulos. Um próprio módulo fotovoltaico tem um curto-circuito interno. Claro que isso aqui vai acontecer nas minorias dos casos, tá? É um fenômeno raro, não é algo frequente de acontecer. Porém, você precisa ter a proteção quando a norma prevê aqui que é necessário incluir essa proteção no seu projeto. Então, quando nós temos aí a necessidade de proteção, nós vamos usar aí fusíveis GPV, conforme a norma pede no item 5.3.9. Vamos lá dar uma olhadinha nesse item. Então aqui está o item 5.3.9, proteção contra sobrecorrente em séries fotovoltaicas, e quando você precisa usar, você deve utilizar fusíveis do tipo GPV, que está no item 5.3.9, conforme a IEC 62696, ok? Pode ser disjuntores? Pode ser disjuntores também, conforme o atendimento da NBR IEC 60947 ou IEC 60898. Você vai encontrar algumas string box aí no mercado que também utilizam esses disjuntores. Se você achar isso, você tem que procurar a certificação desse fabricante, dessa string box, né, dessa caixa de junção, para garantir que está atendendo essas normas aqui, tá? IEC 60269, IEC NBR 60947 e IEC 60898. Tá bom, então eu já entendi que em alguns casos vai precisar ter a proteção contra sobrecorrente em série fotovoltaica. Agora, quando? Quando é que eu preciso colocar os fusíveis e quando é que eu não sou obrigado a colocar os fusíveis para cada série fotovoltaica? A norma responde nesse mesmo item. Vamos lá. A proteção contra sobrecorrentes em séries deve ser usada se... Aí ele dá uma fórmula aqui que para alguns pode até assustar, né? Você vê um monte de letras assim, a letra de sopinha aqui, né? SA-1, ISC mod e mod max ao CPR. Pronto, é isso aí. Talvez de primeira vista você não entenda nada, assim como eu também, quando a primeira vez que eu vi, não entendi nada. O que é isso aí? Para que isso tão complexo para algo que parece ser tão simples, né? Se dizer se tem ou não que ter o fusível. Mas vamos traduzir essa fórmula aqui, vamos traduzir ela para o português, que vai ficar muito mais simples. Você vai aprender agora quando é que precisa e quando é que não precisa usar fusíveis ou proteção contra sobrecorrente em série fotovoltaica, tá? Estou falando da série, não estou falando ainda do subarranjo. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no arranjo fotovoltaico. Mas quando é que eu tenho que usar na série ou não? Vamos desvendar então essa fórmula aqui. O que é que essa fórmula significa?
SA. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. SA nada mais é do que o número de séries no mesmo subarranjo. Número de séries, tá? Então você tem alguns projetos aí que você pode ter uma série, ou 2 séries, ou 3 séries. No caso, no exemplo que nós vimos agora há pouco, nós tínhamos 3 séries fotovoltaicas, né? 3 séries, ou 3 strings. Então SA é o número de séries. ISC mod, ISC do módulo. E corrente SC short circuit, ou seja, curto-circuito. Nada mais é do que essa parcela aqui é a corrente de curto-circuito do módulo. Aí onde é que eu encontro essa informação? No datasheet dos módulos. Todo módulo, todo datasheet tem sempre essa informação aqui. Corrente de curto-circuito dos módulos, tá? Então, número de séries do subarranjo, corrente de curto-circuito dos módulos, por exemplo, vou já mostrar um aqui para você. Aqui está um catálogo de um módulo, tá? Você vem aqui nos dados elétricos e você vai encontrar facilmente aqui, ó, corrente de curto-circuito ISC. Os fabricantes chamam de ISC, mas a norma chama de ISC mod, né? Só para complicar um pouquinho a nossa vida. Mas está parecido, né? Tem o ISC para você identificar. Esse produto aqui, ele vai ser maior do que IMOD Max OCPR. O que é isso aqui? Nada mais é do que a corrente do módulo máxima suportável. Entenda isso aqui como a máxima corrente suportável. A máxima corrente que vai passar por esse módulo sem que ele se danifique. Não é a corrente de curto-circuito, tá? É uma corrente suportável justamente do efeito que eu acabei de falar, da corrente em reversa. Então você procura nos datasheets, alguns talvez não tenham, mas alguns vão ter, os mais completos vão ter essa informação. Corrente máxima suportável reversa. Aqui, por exemplo, limite da corrente inversa. Vou dar aqui um zoom. Limite da corrente inversa, 15 amperes. Já a corrente de curto-circuito, por exemplo, do módulo aqui de 330 watts pico, 330 watts pico, um módulo bem comum, né? 9,31 é a corrente de curto-circuito. E a corrente máxima, limite da corrente inversa, ou da corrente reversa, 15 amperes. Né? Então veja que é diferente aí os limites de corrente. Tá? Então, quando você identifica esses números no seu datasheet, você tem capacidade de calcular isso aqui. Então, revisando, quando é que eu tenho que usar a sobrecorrente? Quando é que ela é obrigatória? Deve ser usada se esse fator for maior do que esse fator aqui. Então, vou tirar todas essas marcações. Vamos calcular esse fator aqui e ver se ele é maior do que esse fator aqui. Se for, tenho que usar fusível em cada série fotovoltaica. Se não for, não tenho que usar fusível em cada série fotovoltaica, tá? Então vamos para a prática, que é muito mais fácil entender quando você coloca a mão na massa e faz as contas, né? Vamos abrir o Excel aqui e vamos fazer uma continha básica. Então eu peguei aqui, por exemplo, o BID 330P6D. Isso aqui é uma referência do meu painel, tá? Referência do meu painel que eu mostrei para vocês ali, o datasheet. Peguei a informação da corrente de curto-circuito em amperes, 9,31. Nada mais é isso aqui do que a informação da corrente de curto-circuito. Peguei lá no datasheet também o limite da corrente inversa, que para minha fórmula vai ser isso aqui, ó, I mod max OCPR. I mod max OCPR. Qual é mesmo? 15 amperes. Isso aqui está em amperes, tá? 15 amperes. Então isso aqui eu já preenchi também de acordo com o meu datasheet. Vou colocar uma cor aqui para ficar mais claro. Ok, agora número de séries conectadas em paralelo. Na minha fórmula isso aqui é o SA. Aqui, ó, SA é o número de séries conectadas em paralelo. Agora sim eu vou colocar aqui uma informação. Vou preencher isso aqui de cinza, clarinho, para a gente saber que eu vou ter que colocar uma informação aqui. Posso colocar aqui 2, posso colocar 3, eu vou preencher essa informação aqui. De forma tal que bem aqui nessa célula eu vou ter um resultado. E esse resultado tem que ser maior que este outro resultado. Lembrando da fórmula, eu tenho um produto aqui, ó, e esse produto tem que ser maior do que essa informação. Essa informação aqui é a própria informação de limite da corrente inversa. Então, coloquei aqui um igual a D6. Né? Peguei aqui igual D6, ou seja, tem que ser maior do que 15. A única fórmula que eu tenho que escrever aqui é o produto. Né? Esse produto aqui, ó,
essa primeira parte da fórmula aqui, que nada mais é do que SA menos 1, então já coloquei na fórmula aqui, olha, D7 menos 1, D7 é 3, menos 1, multiplicado pela corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito está aqui, ó, ISC, multiplicado por D5, que é a corrente de curto-circuito. Então, ele faz um cálculo aí para mim rapidinho, e esse resultado maior que 15, que é 15 é meu limite de corrente inversa, se for verdadeiro, se esse número for maior do que esse, verdadeiro. Sim, eu preciso usar a proteção de sobrecorrente na série, em cada série. Se for falso, não, eu não preciso usar a proteção de sobrecorrente na série. Então agora eu preencho agora aqui o número de séries. Vamos supor que eu tenho um exemplo desse projeto aqui, que está um exemplo real, tá? Um projeto aqui de, se eu não me engano, esse projeto aqui é de 23 kW pico. Eu vou dar um zoom aqui no diagrama funcional para ver melhor aqui em detalhe os módulos. Veja que eu tenho aqui 3 strings. Tenho 3 séries fotovoltaicas. Se eu tenho 3 séries fotovoltaicas, eu quero saber agora, por exemplo, se eu vou ter ou não que usar fusível para cada proteção de cada série. Eu venho nessa formulazinha aqui, coloco 3. Enter. 18,62 é maior do que 15? Sim, maior do que 15. Então, verdadeiro. Eu preciso usar a proteção de sobrecorrente na série. Preciso usar, porque de acordo com a norma e as fórmulas, deu aqui que ele é maior. Então, nesse projeto aqui, olha só, cada string eles vêm para cá e cada string eu tenho proteção de fusível, cada fusível desse de 15 amperes. Vou abrir um parêntese aqui. Como é que eu sei que é de 15 amperes, ou de 16 amperes, ou de 10 amperes? Numa próxima aula, eu vou explicar para vocês em detalhes como é que se calcula, como é que se determina, de acordo com essa norma, a corrente nominal de cada fusível, tá? Fechando parênteses, vamos voltar aqui para a fórmula. Agora vamos supor que eu tivesse apenas duas séries, tá? Eu vou até apagar aqui para ficar mais fácil o exemplo. Pronto, tenho 2 séries fotovoltaicas. Se eu vier para a fórmula aqui e colocar 2, eu vou ter 9,31 maior que 15. Não é maior do que 15. 9 maior do que 15? Não. Falso. Não preciso usar a proteção de sobrecorrente na série. Então, nesse exemplo, se eu tivesse apenas 2 séries, eu não era obrigado a usar o fusível para cada uma dessas séries. Ok? Ah, mas eu quero usar. Tudo bem, pode usar sem problema. Seu projeto não vai ser reprovado. Mas eu estou explicando o que a norma está dizendo, tá? Não seria obrigatório usar nesse exemplo. Ah, se eu tivesse só uma série vai dar 0. A fórmula aqui, né? A fórmula é SA menos 1. SA, se for 1 menos 1, 0. Então, automaticamente também você não precisaria usar fusível para cada série fotovoltaica, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui nesse meu projeto para não esculhambar aqui todo o projeto que eu fiz, ok? Beleza. Então, acredito que ficou claro aqui o uso de fusíveis para cada série, tá? Vimos aí, então, basicamente, se você quiser pensar numa regra meio que geral, acima de 2, né, acima de 2, você precisa usar. Se você for ver aqui na nossa fórmula, para 0, para 1, não precisa, para 2, não precisa, para 3, já precisa, 4, 5, e aí vai, sempre vai precisar, tá? Então, acima de 2, normalmente você vai precisar usar os fusíveis para cada série fotovoltaica. Tá, Marcelo, você está falando aí da série. E o subarranjo? Quando é que eu tenho que usar ou não? Aí a norma já deixa bem mais fácil. No item 5, 3, 10, proteção para subarranjo, você tem aí, olha, deve ser fornecido proteção contra... Você tem aí, ó, deve ser fornecido proteção contra sobrecorrente para subarranjos se mais de 2 subarranjos estiverem ligados a uma única UCP ou um único inversor. Então, se você tem um inversor e você tem mais de 2 subarranjos, obrigatoriamente você já tem que usar a proteção para cada subarranjo, ok? Para cada subarranjo. Bom, eu espero que tenha ficado claro quando você tem que usar e quando você não tem que usar. E nós desvendamos o mistério dessa fórmula aqui, que foi a maioria de perguntas que eu recebi ao longo dessa semana aí, lá no nosso Instagram e aqui no canal também, tá? Recebi perguntas sobre aterramento, já indiquei aqui a aula específica para responder essas perguntas. Recebi perguntas também sobre equipotencialização, sobre eficiência,
Essas também já estão respondidas nas outras aulas e nessa aula de hoje, então, eu foquei nessa pergunta sobre a proteção. Agora, numa próxima aula, nós vamos continuar o assunto dessa norma aqui, que como você viu aqui, é assunto para muita conversa, essa NBR 16690, tá? Abordamos na aula de hoje seleção de componentes, desempenho, proteção para segurança. Falamos aqui, né, metade do assunto de proteção, vimos quando é que tem que usar, e numa próxima aula eu vou pegar desse ponto e vou continuar o assunto aqui. Numa próxima aula eu vou falar como dimensionar corretamente o fusível para um sistema de geração fotovoltaica. Muito obrigado por sua atenção até aqui. Só um recado breve, se você desejar, você tem muito conteúdo técnico aqui sobre projeto de qualidade. Sempre esteve e sempre vai estar disponível aqui para vocês todas as aulas da série Projeto Elétrico na Prática. Então, se você quiser, é só acessar o nosso canal, você vai ver lá 33 aulas, com essa aqui 34 aulas disponíveis sobre projetos elétricos para você. Espero que você tire realmente proveito desse conteúdo, tá? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado a vocês que compareceram aí no chat, mandaram a sua mensagem, e a gente se vê então na próxima semana, mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática. Grande abraço para vocês.